Nós estamos tratando deste tema, uma igreja que glorifica a Deus. E hoje é a nossa quarta reflexão. E nós estamos vendo o que a palavra de Deus, que é aquela que traz a definição de igreja, o que é a igreja. E nós devemos olhar para ela, para como podemos nós, como comunidade, ser parte da igreja que glorifica o Senhor. O que nós já vimos? Nós já vimos que uma igreja que glorifica ao Senhor é uma igreja que ama a palavra, que ama a Bíblia, a palavra de Deus. Nossa única base para tudo que realmente importa. Quem é Deus, como podemos conhecê-lo, quem somos nós, como podemos viver para agradar a Deus, como devemos olhar o mundo que nós vivemos, está tudo na Escritura. A nossa única base é a Escritura. E uma igreja que glorifica a Deus ama a Escritura. Uma igreja que glorifica a Deus proclama o Evangelho, anuncia o Evangelho, deve anunciar e falar sempre do que Cristo fez. Dizer, e agora vou fazer isso, anunciar o Evangelho, dizer que nós somos pecadores e que não há nada que nós façamos que possa mudar isso. Nós nascemos em pecado. Por causa dos nossos pecados de termos nascido em pecado, cometemos pecados, e nesse estado estamos separados de Deus, não há nada que o homem possa fazer para mudar isso. Mas aí entra o Evangelho, mas Deus amou pecadores como nós que estamos aqui, e Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho para salvar pecadores, que era a única oportunidade e chance que haveria para pecadores. E lá na cruz, há 2000 anos, Cristo morreu por pecadores. Por todos não, por aqueles que creem. Por isso que é uma experiência individual. Por isso que eu preciso crer no que Cristo fez lá na cruz. E quando eu creio, me arrependendo, eu recebo então uma nova vida. Na realidade, eu recebo essa nova vida, então eu creio e me arrependo. E você e eu precisamos ter certeza absoluta disso. E uma igreja precisa falar constantemente do Evangelho, uma igreja que glorifica a Deus. E tudo o que ela faz tem que ter base no Evangelho. Não é agora, eu creio no Evangelho, então agora eu vou tentar obedecer os mandamentos de Deus. Não. Você e eu precisamos do poder do Evangelho para viver o que Deus manda, porque senão a gente não consegue. Por isso que o Senhor Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Não pode fazer absolutamente nada. Então nós precisamos do Evangelho para viver, para ensinar. Então a base é o Evangelho. E uma igreja que glorifica a Deus, ela tem alegria de estar junto. Ela tem prazer de estar junto com os irmãos, de comunhão, como nós lemos lá na igreja de Atos no início. Aqueles irmãos estavam todo dia juntos. Eles tinham tudo comum, eles tinham comunhão, eles partiam um pão da ceia do Senhor, mas também tinham refeições juntos, viviam juntos. A igreja, esse é o ideal para a igreja, que ela celebre estar junto, que ela se alegre. Mas a igreja naquela época tinha pecadores? Tinha irmãos lá na igreja de Atos que eram pecadores como nós? Tinha, lógico que tinha, sempre houve. Mas mesmo assim eles tinham prazer e alegria. Então uma igreja que glorifica a Deus tem prazer em estar. E uma igreja que glorifica a Deus, que nós vimos, ela também se ajuda, que também vimos lá. Ela ajuda, se ajuda financeiramente, apoia irmãos que de repente estão passando por um momento de dificuldade, ajuda irmãos, e nós precisamos conviver dessa forma para que ninguém passe por necessidade. Nós vimos isso também. E hoje nós vamos ver o cuidado emocional. Uma igreja que glorifica a Deus deve cuidar emocionalmente de seus membros. Como isso acontece? E aqui para nós entendermos, peguei uma definição básica do que são emoções. Porque as pessoas às vezes podem ter conceitos diferentes de emoções. O que são emoções?
São reações morais, que ela se dá na nossa mente, razão, consciência. É uma reação que eu ouço algo, né? Psíquicas na mente ou físicas, porque ela pode desembocar depois fisicamente. Geralmente causadas por uma confusão de sentimentos. Às vezes, você recebe uma notícia, ou diante de um fato, situação ou notícia, e faz com que o indivíduo se comporte tendo em conta essas reações. E aí vai expressar alterações físicas, respiratórias, circulatórias. Por exemplo, você recebeu a notícia de que um ente querido sofreu um acidente. Aquela notícia vem e você vai reagir. Essa reação são emoções. Ou a gente já vai ficar preocupado, ansioso, com medo. E normalmente reações que se dão na nossa mente, elas se manifestam fisicamente. É o que a gente ouve falar de somatizar. Emoções não tratadas, de alguma forma, vai desembocar na parte física. Portanto, são reações, essas emoções que nós vamos ver. Agora, elas se originam na nossa mente, e aí é importante a gente entender, nós vamos ver biblicamente, que a mente não é o cérebro. O cérebro expressa o que a mente é. Por que falar isso? Porque dentro da ciência, ela desconsidera que existe uma parte imaterial. Ela desconsidera que, para a ciência, nós somos só físico. E o que governa a nossa vida, o que nós somos é o nosso cérebro. Não tem nada além do cérebro. Por isso que a gente já ouviu falar, é um termo comum, não científico. Ocorreu a morte cerebral? Já era. Porque o cérebro não mais comunica. E o cérebro é o que a pessoa é, na condição, no ensinamento científico. Só que nós sabemos que o cérebro nada mais é de um componente para governar o nosso corpo. E por trás do cérebro há um componente não material, que é a nossa mente, que é a nossa consciência, que é a nossa alma, que é o nosso coração, que nós vamos ver. O mundo científico vai definir como por exemplo, esse pós-doutor aqui. O que é a consciência? A consciência pode ter explicação darwinista. E aí ele vai dizer, seria um mecanismo que os animais desenvolveram, alguns animais, no caso o homem, que seria um animal para eles, né? Ao longo da evolução, uma outra proposta científica, para se adaptar ao ambiente. Então, por que a gente pensa hoje? Por que a gente tem emoções? Por que a gente raciocina? Porque foi uma adaptação nossa, animal, diferentemente do cachorro, por exemplo. Aí a grande questão é como é que ele dá, mas a emoção, o raciocínio não pega, você não pega. Como é que você mede isso? Aí é difícil para eles responderem. Por isso que ele diz assim: um dia nós vamos ter uma resposta para essa pergunta: o que é a consciência? Quando a ciência, ela nunca vai ter essa resposta a partir desse princípio que é só físico. Se ela não considerar que é uma parte não material, ela nunca vai chegar a essa resposta científica. Não tem como provar. É a mesma coisa de provar Deus. Não tem como provar Deus, porque Deus é espírito. O fato é que a ciência diz isso, mas nós não cremos assim. O mundo anticristão propaga isso, mas nós não cremos assim. Animais, o que nós não somos, têm cérebro. Olha lá o cérebro deles. Alguns até de animais que são bem maiores, né, do que o nosso. Mas animais não se emocionam, animais não raciocinam, animais não julgam, não têm consciência, não têm valores morais. Uma vez eu vi de um irmão tratando sobre isso, ele falou assim: quando aquele leão, você vê aquelas cenas do National Geographic, lá e o leão vai pegar a zebra lá, aquela zebrinha tão lindinha, e ele vai lá e traça. Ele não fica com a consciência pesada depois que ele fez isso. Animais não têm isso.
Nós não somos animais, nós somos seres que têm isso. E não é o nosso cérebro, porque animais têm cérebro e não agem assim. Então, nós não somos isso. O que nós somos é, em essência, a nossa mente, o nosso ser, o que nós somos de verdade. Por isso que o pressuposto da ciência humana, ela não considerando isso, ela vai tratar paliativamente, ela não consegue ver além disso, porque ela só vê, alguns segmentos, só vêem fisicamente. Por isso que a palavra de Deus vai dizer exatamente sobre esse, alguns deles se dizendo sábios, como esse pós-doutor, e na realidade é um louco. Esse pós-doutor não é sábio, para o mundo ele é sábio, para Deus ele é um estúpido, ele é louco. Nós não somos, portanto, animais que evoluíram, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, então, as ciências humanas, elas não podem tratar com a raiz do problema. Elas não têm condição de tratar com a raiz do problema. Ela pode ajudar de maneira exterior, alguns comportamentos, mudança de comportamentos, levar a pessoa. Ela consegue fazer isso, há técnicas para isso, a ciência, mas ela não trata da raiz do problema, porque em essência ela não considera que haja algo não material, algo espiritual. Por isso que a nossa base é a palavra de Deus e não as ciências humanas. O Deus que nos criou estabeleceu a sua palavra para tratar com as nossas emoções, para tratar com o que nós somos, com a nossa consciência, com o nosso coração, com a nossa mente. Quando você ver essas palavras, especialmente coração, falando do coração como um lugar de sentimento, o coração normalmente aponta para a realidade do que nós somos em essência. A mente, quando nós vamos em Romanos capítulo 12, não está falando do cérebro, ele está falando do que nós somos em essência. E é ali que Deus precisa tratar. Um irmão chamado Vincent Chung diz assim rebatendo essa proposta científica, ele diz: a mente do homem não é só a cabeça, como a ciência quer dizer, ou seu cérebro. A mente do homem, ela é incorpórea, feita à imagem de Deus. Ela não é parte do corpo de forma alguma. Ou seja, nós somos o que somos sem corpo. Você entende? Quando eu e vocês morrermos, daqui 100 anos, todos nós vamos estar mortos, se o Senhor não voltar antes, e nossa parte fica virar pó, mas você e eu não vamos deixar de existir. A nossa mente não vai deixar de existir, a nossa consciência não vai deixar de existir, vai existir para sempre, ou na presença de Deus, ou fora. Condenação eterna. Mesmo sem corpo, mesmo sem cérebro. É claro que aqueles que creem receberão corpos glorificados. Nós não sabemos em relação aos que não creem, mas que vão receber corpos, se são glorificados ou não, a Bíblia não diz. Mas o ponto não é esse, o ponto é como nós vamos lidar e devemos lidar como igreja com a nossa mente, com a nossa consciência, com o nosso ser, aquilo que nós somos, com o nosso coração, com as nossas emoções, que são reflexos disso. Como que nós que cremos devemos lidar com isso? A palavra de Deus diz que houve a queda, como eu citei no início. A queda é uma expressão para dizer o dia que o pecado entrou na raça humana. Outra coisa que a ciência não crê. Eles não acreditam nisso. Nós nascemos em pecado por causa o pecado entrou um dia. E isso afeta tudo, inclusive as nossas emoções. Afeta como nós reagimos a notícias. E aí outra proposta que normalmente a ciência quer justificar, porque ela não considera a natureza de pecado, ela vai dizer que o nosso problema é o meio. E o meio tem influência? É claro que tem, dependendo do lugar onde você nasce. Eu vivenciei isso, eu cresci num ambiente onde houve um momento de extremo legalismo e aquilo é extremamente nocivo. Lida com a sua mente de uma maneira tão poderosa sem mover nada fisicamente. O legalismo tem esse poder, a religiosidade tem esse poder.
Se você nasce num lar legalista, as suas emoções, com absoluta certeza, vão ser totalmente abaladas e influenciadas. E se você nasce num lar totalmente libertino, também. Então, o meio que a gente vive tem a influência, sim. Mas o problema não está no meio, o problema está em nós. E um dos textos que retrata isso é Mateus capítulo 15, os versículos 18 a 19, quando o Senhor Jesus mostra a raiz do problema. E isso aqui não é só para aqueles que não creram no Evangelho, isso é para nós mesmo, que tendo crido no Evangelho, ainda temos isso. Porque quando nós vamos ler o texto aqui, Mateus 15, 18 e 19, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração aí, veja, não é o órgão que faz bombear o sangue para as outras partes do nosso corpo. Não é o coração, ele está falando da essência. É da essência do interior do homem que gera, que brota tudo isso. O meio influencia sim, mas o problema está lá. E isso aqui, essa descrição não é só para ímpio, é para nós também. Quando nós, por exemplo, temos dificuldade de perdoar alguém, quando nós ofendemos alguém, magoamos alguém, nós fazemos isso porque o nosso coração ainda tem isso aqui. A nossa essência, a nossa mente, a nossa consciência. Nós sabemos que não é o coração que faz isso, mas a palavra está usando essa expressão, o coração, para dizer o que nós somos em essência. E como a igreja, e aí que entra nosso alvo hoje, como nós, como igreja, podemos tratar, lidar com isso? Como nós podemos lidar entre nós quando nós magoamos alguém, quando nós fazemos um julgamento de alguém, quando nós ficamos magoados com alguém, com um irmão, uma irmã, quando nós lutamos com as nossas fraquezas, é uma luta que às vezes está ali no interior, ninguém está vendo, quando nós ficamos ansiosos, quando nós ficamos com medo, algo que está acontecendo bastante nesse momento histórico, como a igreja deve lidar com isso? A gente vai ver alguns pontos da palavra. Nós não vamos entrar especificamente em como lidar. Nós vamos apenas dizer que a igreja tem esse papel e que a Bíblia fala sobre isso. E a igreja, o corpo de Cristo, irmãos, que podem se ajudar nessa questão das nossas emoções, que é um turbilhão, né, que não dá para ver, né, mas que acontece, todos nós passamos por essas lutas. Como que uma igreja que glorifica a Deus, então, deve lidar com as emoções? E eu queria ver com vocês 3 pontos. O primeiro é que uma igreja que glorifica o Senhor examina as emoções à luz da palavra de Deus. Por isso que eu fiz a introdução mostrando que ciências humanas, elas não vão tratar com a raiz do problema, porque o pressuposto delas, a base para elas epistemológica, a base de conhecimento delas, não é a palavra de Deus. Então já está errado aí. Eles podem, por meio de comportamentos e reações, ajudar, mas não vão tratar com o problema. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, vai tratar. O problema nosso qual é? Nós mesmos. E nós precisamos então da palavra para saber como lidar com isso na dependência do Evangelho. Então, uma igreja que glorifica, ela vai examinar tudo à luz da Escritura. Um dos textos base é João capítulo 17, versículo 17. Nós falamos de santificação, normalmente pensamos, quando a gente fala de santificação, de santidade, a gente pensa em manifestações que se expressam exteriormente, né? Com os nossos corpos. Às vezes você fala uma palavra torpe, às vezes você magoa alguém, diz algo que não deveria dizer, às vezes você vai trair uma pessoa. Então, isso aí pode ser visto, e a gente fala de santificação, precisa tratar disso, mas tem que tratar mais a fundo.
que é o nosso interior. E quando o Senhor Jesus disse isso aqui, Ele está mostrando a base de como se tratam as emoções. Diz assim, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus está dizendo, orando ao Pai, falando dos seus, se você for ver lá João, está falando da igreja. Como é que eles vão ser santificados? Na tua palavra, Pai. Santifica-os. E como nós estamos falando especialmente de emoções, as nossas emoções, o nosso interior deve estar sendo santificado pela palavra. A melhor e a mais segura das fontes. A nossa santificação deve ser baseada na palavra. E aí então, por meio da palavra, das verdades da palavra, mediante a ação do Espírito, com base no Evangelho, nós vamos ter a nossa mente tratada, as nossas emoções. Se você vê o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito, senão um domínio sobre emoções? Sim ou não? Mansidão, longanimidade, domínio próprio, alegria. Mansidão quando está tudo bem, alegria quando está tudo bem, domínio próprio, não. Exatamente quando está tudo mal, ser manso, ter domínio próprio, ser longânimo, ter alegria. Isso trata exatamente na raiz. Mas o mundo está acabando e você está tranquilo. Por quê? Porque anda com a palavra de Deus, está cheio do Espírito Santo, e aí tem as emoções corretamente tratadas pela Escritura. Por isso que a palavra ela vai nos ensinar a lidar com a ansiedade, a lidar com o contentamento. Como é que o mundo diz que você tem que estar contente? Se você tiver, sim ou não? Você tem dinheiro, condição financeira, saúde, você tem tudo, você está contente. Mas e quando não tem? Como é que o mundo reage? Preocupação, ansiedade, como é que vai ser? A política agora, as previsões são péssimas, o mundo vai acabar, e agora? E a ansiedade vem. Mas isso não acontece com cristãos, né? Não acontece. Deveria? Não. E se acontece, por que acontece? Essa é a pergunta que eu e vocês devemos fazer. Por que está acontecendo? Por que o meu amigo, parente ímpio, e eu vejo as reações dele em relação às coisas do mundo, eu tenho as mesmas reações. Deveria ser diferente. Ela trata com a morte. Não trata? O cristão pode ter medo da morte? Não. Ela trata com as dores emocionais, com a rejeição, com perdas. Como nós lidamos com isso? Temos que correr para a palavra, e ela fala sobre isso, de maneira rica. Como que nós vamos ver isso à luz da palavra? E o texto de Romanos, capítulo 12, verso 2. Olha como tudo isso começa na mente. Lembra, a mente não é só intelecto, a mente é o que nós somos. Começa na essência, no coração, naquilo que nós somos. E olha só como a gente deve então ser tratado pela palavra nessa área. Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo. Com este mundo não é o planeta, os conceitos, o sistema. Todo o contrário à palavra. Não se deixa moldar pelos pensamentos desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso coração, da vossa consciência, para que, e aí só assim, você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não fique dando ouvidos para o que o mundo fala, porque os valores do mundo estão todos distorcidos. Todos os princípios deles são contrários à Escritura. Você precisa se alimentar da palavra. A santificação é isso. Aí, normalmente você ficava ansioso você recebia uma notícia, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não, agora eu estou vendo na palavra que eu não posso ficar ansioso. Senhor, então me conceda a graça para eu descansar. A gente cresce assim, irmãos. Se a gente pede, Senhor, eu quero paciência e domínio próprio, longanimidade e mansidão, sabe o que Deus vai mandar? Tribulação. Ele vai nos exercitando, vai trabalhando conosco. Mas isso se só aprende se você tiver contato com a palavra, com Deus a palavra. Então esse mundo que jaz no maligno não tem nada para nós.
Os pressupostos dele, lembra que eu falei no início? Eles são contrários. Se a base é contrária, o prédio vai... Se a base está com um problema, o que vai acontecer com o prédio? Vai cair. Por isso que a base é a Escritura. E hoje nós estamos vivendo isso. Se você for ouvir o mundo, você vai entrar em desespero. Você vai ficar ansioso, com medo. Você vai se isolar totalmente. Será que a gente não deveria refletir sobre isso? Nós precisamos descansar no Senhor. Agora, o descanso só vem se nós formos santificados pelo Senhor. De que forma? Pela palavra. O segundo ponto de uma igreja que glorifica ao Senhor é que essa igreja, e aí o corpo de Cristo, ela se exorta. Ela se exorta emocionalmente. Ela se cuida. Tendo a palavra de Deus como base, e é importante, corretamente interpretada, porque todo mundo usa a Bíblia. Ela precisa ser corretamente lida, estudada e interpretada. Todo mundo usa a Bíblia. Se nós a tivermos como base, na direção do Espírito, com base no Evangelho, e entendermos corretamente, então ela vai nos ajudar, e nós vamos nos ajudar. Gálatas capítulo 6, os versos 1 a 3, diz como nós devemos tratar como igreja. Eu dividi em duas partes, vamos ver essa primeira parte, depois a segunda, depois o texto de Hebreus. Vamos ler Gálatas capítulo 6, verso 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi. O texto continua, a gente já volta para ele. A ideia aqui é de quando nós estamos em igreja, como irmãos, e aí você percebe um irmão que você, para isso você tem que caminhar com ele, ou um irmão, uma irmã, e você percebe que aquele irmão, ele cometeu algum pecado, e que ele de repente não está atentando. Você como irmão deve chegar e tratar com ele. Nós vamos ver como isso deve ser feito. Porque assim como você precisa tratar com ele, você vai vir de outros irmãos e irmãs que vão tratar com você também, conosco. Então é por isso que ele está falando no contexto de igreja. Irmãos, vós que sois espirituais, que têm o Espírito Santo, você vê um irmão ou irmã que está, e aí no nosso contexto, ansioso, que está com medo, ou que está desanimado, e aí pensando, você está magoado com alguma coisa. Vocês que são espirituais e sabem, irmão, vamos conversar um pouquinho, exortar, ajudar. Essas áreas, a ansiedade, o medo, a amargura, é tudo emocional. Nós conhecemos um caso de alguém, eu e a minha esposa, e é assim, é comum, você não vai dizer que é sempre que é regra, mas câncer, em algumas vezes, tem origem emocional. E no caso dessa mulher que a gente conheceu, era assim, ela passa por um divórcio e tal, o marido abandonou, e nós nunca vimos o marido na vida. Mas quando essa mulher falava do marido, você sentia, parece que era quase palpável a amargura que ela tinha. E ela desenvolveu um câncer. É muito comum isso acontecer. Pessoas que vivem ansiosas, com medo, mágoa e convivem com isso de alguma forma vai apresentar fisicamente. Que não lida emocionalmente com essas realidades. Isso vai acontecer. Não é no câncer, não, mas de alguma forma, isso pode inclusive se manifestar assim, mas de alguma forma vai acontecer, vai atingir emocionalmente e depois vai atingir fisicamente. Então ele está falando que nós devemos nos exortar. Nós lemos lá que o Senhor falou assim, que a palavra que santifica-os na verdade.
A tua palavra é verdade. Então, se você vê um irmão, uma irmã que está passando por aquilo que não está percebendo, irmão, vamos conversar? Você não acha que você está vendo assim e tratar com ele? Mas por que você vai fazer isso? Quem é você para fazer isso? Porque eu amo. E porque a palavra diz que o Senhor corrige quem Ele ama. E isso deve ser exercitado entre aqueles que creem. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 8. Está falando do Deus que corrige, e é obviamente, se nós cremos em Cristo, Cristo habita em nós, a vida de Cristo se manifesta em nós, deve se manifestar dessa forma também. Diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ele ama, por isso que ele corrige. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. A palavra está dizendo assim, que aquele que corrige, ama. Deus ama, por isso ele nos corrige. E isso então nós vimos lá. Se você vê algum irmão surpreendido, você que é espiritual e que vai estar falando com um irmão em Cristo, corrija-o, ajude-o, exorte-o. Quem ama, corrige. Às vezes a correção, ela é dura, mas é uma expressão de amor ainda assim. Ok, nós devemos corrigir, nos exortar, entende? A relação da igreja não é alguém, eu sou o pastor e vou te corrigir, aqui, você, aqui, ali, como se eu não precisasse. Mas como irmãos em Cristo. Agora, como devemos fazer isso? Voltamos lá para Gálatas, nós lemos apenas parte do versículo 1, vamos ver o texto todo agora, e ver então a terceira característica, e que uma igreja que glorifica o Senhor se exorta emocionalmente. Mas de que forma? Com graça e com misericórdia. Isso é fundamental. Gálatas 6, 1 a 3, nós olhamos a primeira parte, olha lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Até aqui nós vimos. Como nós devemos fazer isso, Paulo? Não, Paulo não. Santo Espírito que dirigiu Paulo. Façam isso com o espírito de mansidão e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então o que a palavra está dizendo? Nós devemos nos exortar, nos corrigir, e nós trazendo para a área a questão emocional nesses aspectos também. Mas nós não devemos ter aquela postura, se eu não estou ansioso, se eu não estou com medo, se eu eu não guardo mágoa. Eu não vou chegar, irmão, mas você está com medo disso aí? Irmão. Larga de ser incrédulo. Não. Irmão, olha a palavra. Você não está vendo que a gente não precisa temer, que o Senhor está no controle. Você está ansioso com essa situação, irmão? O Senhor está no controle. Ele não está provendo dia a dia, sim. Então, busque o Senhor, peça descanso a Ele. Vamos orar junto? Vamos caminhar? Olha o que a palavra de Deus diz. E aí é no sentido de exortar e ter empatia, de caminhar junto, porque se não fosse a graça de Deus, você não poderia falar nada. Então é com graça que a gente deve se ajudar. Por isso que está dizendo, levai as cargas uns dos outros, caminhar junto. E isso, irmãos, faz parte de uma igreja que glorifica a Deus, que se ajuda. Nós precisamos nos corrigir, nos exortar por amor,
com mansidão, que é fruto do Espírito, sem negociar a verdade. É assim mesmo. Não, não é assim. Mas mostrar graça e misericórdia. Irmão, será que você não está vendo essa realidade de maneira diferente? Será que a gente não deveria perceber de maneira diferente? No quê? Em qualquer realidade, à luz da Escritura. Sem soberba, sem arrogância, sem pretensão de, não, eu estou bem, então eu vou fazer. Não. É pela graça. Por quê? Porque nós, de acordo com o texto, nenhum de nós está isento, sim ou não? Corrigi-o com o espírito de mansidão e guarda-te para que não sejas também tentado. Cuidado. Quando nós vamos exortar, quando nós vamos conversar, às vezes eu vou conversar com alguns casais e eu faço questão de dizer, irmãos, nós estamos no mesmo nível. Eu não sou mestre de nada, não sou professor de nada, nós estamos na mesma realidade. Por isso que eu e você precisamos depender do Senhor. Por isso que nós enfatizamos aqui quase que todo domingo que nós precisamos de um relacionamento com o Senhor. Porque só por meio de um relacionamento com o Senhor, e aí é a base do Evangelho, só por meio do poder do Evangelho que nós vamos conseguir viver o que a palavra de Deus estabelece. Caso contrário, alguns vão ficar dando umas regrinhas para os outros e os outros não cumprindo e todo mundo fingindo que está tudo certo. Não é assim. Não pode ser assim. Por isso que ele está falando de levar as cargas, meu irmão, eu sei isso aí. Olha o Senhor, vamos orar, eu vou orar com você. Se você estiver passando por uma situação, a hora que você quiser, estiver aflito, entre em contato, a gente ora, caminha juntos, vamos andar juntos. Porque faz parte, a igreja é isso, de andar juntos. E essa ordenança aqui tem tudo a ver com ajuda emocional. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós só vamos manifestar as nossas emoções desequilibradas quando o negócio já está lá em cima. E seria tão bom que a gente pudesse exercitar isso. Eu estou preocupado. Se você é casado, você vai conversar com o seu cônjuge. Vamos, não sei, talvez não conseguir. Vamos procurar junto um irmão, uma irmã que possa andar comigo, orar comigo. Estou passando por essas necessidades, é uma questão bastante específica da minha vida como homem. Eu vou conversar com um irmão mais maduro, que de repente possa orar comigo, me ajudar, uma irmã, a irmã. E a igreja é isso. Levar as cargas dos outros é isso. É diferente de quando você vê algo absolutamente um pecado declarado que todo mundo viu. Não estou falando disso. Isso precisa ser tratado. Mas e quando ninguém está vendo? E naquela luta interior que ninguém está vendo? E que é importante que nós compartilhemos como igreja. Por isso que a igreja é importante. Por isso que estar com a igreja é importante. Nós vamos citar a palavra, eu não vou trazer, não, minha experiência. A minha experiência joga fora. Olha, irmão, a palavra de Deus diz isso. Eu sei, então, graças a Deus, você sabe, já tratou isso com o Senhor, clamou misericórdia, pediu perdão? Sim. Então, receba o perdão, busque no Senhor o poder para que Ele te conceda a vitória nessa área. E eu estou junto, vamos andar junto, vamos orar. A igreja é isso. A igreja, nós somos membros uns dos outros, Paulo diz. E precisamos disso, e não vivemos sem ela. Não vivemos sem ela. É claro que nós somos limitados. Todos nós, a começar por mim. Todos nós somos limitados. Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você vê que ela é limitada. E mais você deve expressar graça e misericórdia. Porque é exatamente isso que Deus faz com a gente. Quanto mais a gente anda com Ele, mais a gente vê que precisa da graça e misericórdia dele. Isso a gente precisa exercitar.
Por que a gente está falando sobre isso? Porque nosso desejo é ser uma igreja que caminha assim. Um dos grandes pontos e dificuldades é o seguinte: normalmente, nós não queremos ser tratados. A gente gosta de falar de superficialidades, de amenidades, mas a hora que é para tratar de alguma coisa que mexe conosco, no nosso emocional, a gente não quer. E aí, a igreja não tem como desenvolver isso. Agora, se eu sei, eu preciso ser tratado, eu tenho buscado ajuda, eu tenho conversado, mas não estou conseguindo, então vamos caminhar, vamos andar juntos. E é essa a proposta, nós como comunidade, para cada um dos irmãos que estão aqui, de vocês, os irmãos que depois vão ouvir a mensagem daqueles que estão ouvindo agora. Nós como comunidade, parte da Igreja de Cristo, precisamos andar juntos para que nós nos ajudemos emocionalmente. Cada um de nós aqui tem uma história, com absoluta certeza, com várias influências negativas do pecado, e muitas vezes nós vamos precisar lidar com isso, tratar com isso. Então agora eu vou falar da minha vida para todo mundo. Não, não é isso. Mas é importante ter irmãos e irmãs no Senhor, que possam andar, caminhar juntos, orar, que possam ouvir, saber ouvir, e isso a gente quer desenvolver. E eu estou colocando isso em termos muito práticos, para vocês que estão aqui, para os irmãos que estão ouvindo, que se você tem passado por alguma luta nessa área, que você não somente pode, mas deve nos procurar. Nós, a princípio, os irmãos do ministério do presbitério, às vezes irmãs, alguma irmã que queira, eu não sei com quem, daí você pode nos procurar, a gente vai procurar ajudar e encaminhar, porque nós, irmãos, nós vivemos como corpo, nós não vivemos sozinhos. E essa é uma das razões que eu tenho enfatizado isso, da importância de nós estarmos juntos. Às vezes, talvez de maneira não mansa, mas desconsidere a intensidade da fala, mas sim a motivação. Nós precisamos caminhar juntos como igreja. Nenhum de nós é perfeito, todos nós dependemos de Cristo, mas Ele mandou que nós levássemos as cargas uns dos outros. Talvez você esteja passando por alguma situação e não tenha compartilhado. Se você é casado, busque o seu esposo ou esposa. Não consegue falar, isso também tristemente é muito comum, então procure um homem, um irmão, uma mulher, uma irmã, que possa orar, que possa ouvir, que possa ajudar a buscar a palavra de Deus. Que o Senhor, para sua honra e glória, faça da comunidade, que nós possamos ser uma igreja que se cuida emocionalmente. Amém?